Não? Tem mais ninguém? Todos encontraram? 1 Samuel, capítulo de número 22, do versículo de número 1 ao versículo de número 5. Todos encontraram? 1 Samuel 22, do 1 ao 5. 1 Samuel 22, do 1 ao 5, diz assim: Depois Davi, retirando-se desse lugar, escapou para a caverna de Adulão. Quando seus irmãos e toda a casa de seu pai souberam disso, desceram ali para ter com ele, e ajuntaram-se a ele todos os que se achavam em aperto, todos os endividados e todos os amargurados de espírito, e ele se fez chefe deles. Havia com ele cerca de 400 homens. Dali passou Davi para Mispa de Moabe e disse ao rei de Moabe: Deixa, peço-te que meu pai e minha mãe fiquem conosco, até que eu saiba o que Deus há de fazer a mim. E os deixou com o rei de Moabe, e ficaram com ele por todo o tempo que Davi esteve no lugar forte. Disse o profeta Gade a Davi: Não fiques no lugar forte, sai e entra na terra de Judá. Então Davi saiu e foi para o bosque de Herete. Agora, 1 Crônicas 11, do 9 ao 14, um pouquinho para frente aí, 1 Crônicas 11, do 9 ao 14, que diz assim, o versículo de número 9: Davi tornava-se cada vez mais forte, porque o Senhor dos exércitos era com ele. São estes os chefes dos valentes de Davi, que o apoiaram fortemente no seu reino, com todo Israel, para o fazerem rei, conforme a palavra do Senhor no tocante a Israel. Esta é a relação dos valentes de Davi. Jazobeão, filho de Dum, Aconomita, o chefe dos 30, o qual, brandindo a sua lança contra 300 de uma só vez, os matou. Depois dele, Eleazar, filho de Dodô, o Aioíta, e ele estava entre os 3 valentes. Esteve com Davi em paz da mim, quando os filisteus ali se ajuntaram à peleja, onde havia um pedaço de campo cheio de cevada, e o povo fugia de entre os filisteus. Versículo 14: Mas eles se puseram no meio daquele campo, e defendeu e mataram os filisteus, e o Senhor os salvou com grande vitória. Vamos continuar aqui até o 18, amém? Versículo 15: 3 dos 30 chefes desceram a penha a ter com Davi na caverna de Adulão. E o exército dos filisteus estara acampado no vale de Refaim. Davi estava então no lugar forte, e a guarnição dos filisteus estava em Belém. Davi, ofegante, exclamou: Quem me dera beber da água do poço de Belém, que está junto à porta. Então aqueles 3 romperam o arraial dos filisteus, tiraram a água do poço de Belém, que estava junto à porta, e a trouxeram a Davi. Porém Davi não a quis beber, mas derramou perante o Senhor. Amém, queridos? Feche os teus olhos por um momento. Pai, nós queremos te louvar, bendizer e agradecer o teu nome pela tua palavra. Senhor, a tua palavra, meu Pai, ela nos traz vida, ela nos traz, meu Pai, edificação. E eu quero pedir, Senhor, que o Senhor venha, Pai, ministre, fala conosco, derrame da tua graça, do teu poder, do teu amor sobre as nossas vidas nesta noite, em nome de Jesus, amém. Queridos, o tema da minha mensagem hoje é como sair da caverna da adversidade. O texto que nós lemos, ele conta 2 passagens. Mas, resumindo, nós podemos falar dos valentes aqui de Davi. E é muito interessante quando nós intentamos fazer alguma coisa,
e eu tenho observado muito na vida de algumas pessoas. As pessoas, elas começam a desejar, isso é normal, é natural, faz parte do ser humano, ela deseja casar, ela noiva e casa. E quando ela casa, aí ela descobre que as coisas não são exatamente como ela pensava. Eu achei muito interessante, a Daiane, ela falou uma frase muito interessante. Ela falou, tem pessoas que, as mulheres, né, elas pensam um pouco diferente do homem em relação ao casamento. O homem, ele pensa, né, no corpo, né, vou falar meio figurado aqui, tá bom? Para não escandalizar as crianças, os jovens, né? O homem pensa no corpo e a mulher pensa na companhia. E aí os dois estão lá, ela quer a companhia, o homem quer a companhia mais alguma coisa, né? E ali começa meio que entrar em atrito. E aí ela descobre e ela fala assim, meu Deus, o casamento não é como eu pensava. Às vezes a pessoa, ela olha para um advogado, e ele fala, vou ser advogado. E ele não gosta de português, e aí uma das coisas que o advogado mais precisa estudar, né, Vinícius? Português. E ele entra lá na universidade, na faculdade, fala, agora eu vou ser um doutor. Aí ele descobre que tem uma caminhada. Ele descobre que aquilo não vai ser fácil, não é como ele queria. Às vezes eu tenho observado algumas coisas, eu chego aqui, falo de um livro, falo, olha, o livro Temor do Senhor é maravilhoso, é tremendo. Aí a pessoa começa a ler um capítulo, lê 2, lê 3, lê 4, e para, né? Porque há um caminho a ser seguido. E as pessoas entram no ministério também da mesma forma. Meu Deus, como aquela moça Camila canta lindo. Eu vou cantar igual ela. Aí vem cantar e descobre que ela não começou a cantar assim do dia para a noite. Houve um trabalhar, houve uma caminhada. Como o Ricardo toca, vou aprender a tocar guitarra e violão. Eu vi muito disso. E as pessoas, elas entram e ela descobre que a coisa é um pouquinho mais difícil. Estou sendo modesto, tá? As coisas são um pouquinho mais difíceis. Ela começa a namorar, fala, meu Deus, agora daqui para frente é cinema, é shopping. Aí ela descobre que para ela ir para o shopping, para o cinema, precisa ter dinheiro. E nem todo dia o namorado, a namorada estão dispostos, isso é uma série de coisas. E assim é a nossa vida, e automaticamente qual é a nossa tendência? Desanimar, desistir. Se eu vou fazer uma pergunta aqui, quantos aqui já começaram um curso e pararam no meio do curso? Um monte de gente, eu sei que tem gente que não tem vergonha de levantar a mão. E eu tenho certeza que todo mundo que está aqui começou um dia alguma coisa e parou. Sim ou não? Sim, eu sei, porque isso aqui aconteceu comigo. Mas um dia eu tive que tomar uma decisão na minha vida. E eu falei, eu só paro quando eu terminar. E uma dessas coisas foi, no dia que eu comecei a fazer aula de teclado, eu descobri que a coisa ia ser um pouco mais difícil. Só que já faz 11 anos, é isso, né, Neuci? 11 anos que eu estou fazendo aula de teclado. Vai falar, pastor, você é burro, hein? 11 anos já era para você ter um pianista, né? Não, querido, a coisa não é tão fácil assim, não. Se você quiser, eu desafio você a aprender do zero, como eu aprendi. E não sabia nada, absolutamente nada de música. E não sei, estou aprendendo. Então, quando nós entramos na vida ministerial, é a mesma coisa. É bonito você olhar e falar assim, meu Deus, eu quero ser um pastor, ótimo, glória a Deus. A Bíblia fala que aquele que almeja o episcopado, excelente obra, almeja, a melhor coisa que você pode desejar é ser um pastor, e eu apoio, e vou fazer de tudo para que você seja um pastor, um bom pastor, porque pastor meia boca por aí está cheio de pastor meia boca. E eu vou falar uma coisa para você, se for para você ser um pastor meia boca, não seja. Se for para você ser um líder meia boca, não seja. Se você for para ser alguém que, entendeu, compactua com o pecado, não seja, porque você vai ter problemas e vai trazer problemas.
É o que nós estamos mais cansados de ver. Então, querido, quando você entra no ministério, ó, se quiser ligar o ar aí, estou vendo umas pessoas se abanando aí, tá bom? Se quiser ligar o ar aí, tá? Cadê os diáconos aí? Então, se você for para fazer as coisas mais ou menos, não faça, porque a Deus, Ele não gosta das coisas mais ou menos. E o que aconteceu aqui, querido? Você imagine a situação de Davi. Davi, ele entra na caverna de Adulão e se une a ele, homens endividados, amargurados. Vamos voltar lá nesse texto aqui para nós lermos novamente. Olha só o que aconteceu com Davi, o tipo de homens que se juntou a ele, homens de todo tipo, algo assim que a gente vai falar, meu Deus do céu, versículo de número 2, e ajuntaram-se a ele todos os que se achavam em aperto, todos os endividados, todos os amargurados de espírito, e ele se fez chefe deles. Olha só, e havia com ele cerca de 400 homens. Você imagina a quantidade de homens que estavam em situação difícil. E Davi havia sido ungido rei. Ele era para ser rei. Ele devia pensar assim, falou, meu Deus, será que ser rei eu vou ter que cuidar desse povo, desses homens endividados, dessas pessoas amarguradas? Você imagine o chororô que era naquela caverna. Você imagine só, qual era o chororô? Mas tem algo, querido, que é muito interessante, porque quando nós chegamos aqui em 1 Crônicas, nós vemos que Davi, aqueles homens se tornaram homens tão leais a ele, homens tão fiéis a ele, que Davi, ai, que saudade daquela água do poço lá de Jerusalém. Os homens não falaram nada. 3, pegaram, romperam um lugar onde havia guerra, o campo dos filisteus, foram lá, tiraram água do poço e trouxeram para Davi. Davi, quando ele viu aquilo, os homens não falaram nada. Davi não falou nada e eles também não falaram nada. Eles simplesmente falaram, olha, o desejo do nosso líder é isso. Foram lá e trouxeram a água para Davi. Mas Davi, quando vê aquilo, falou, meu Deus, o que foi que eu disse, o que foi que eu fiz? Ele pegou aquela água e ele derramou como libação ao Senhor, e ele falou, eu não quero beber o sangue destes homens. Agora, uma das coisas, querido, que ele derramou como libação, Davi, ele não quis beber a água do poço, apesar de ele estar com sede, ele entendeu que aqueles homens colocaram a vida deles em perigo para satisfazer um desejo do líder deles. Então, quando eu falo, como sair da caverna da adversidade, eu quero falar justamente o que aconteceu com esses homens. Esses homens, eles atingiram um nível de lealdade tão grande para com Davi, para com aquele homem, que eles eram tão gratos a Davi, que eles eram capazes de arriscar a vida deles em prol do líder. E é interessante que você não vê Davi falar para eles, vai lá pegar água para mim. Tem algo interessante, querido, que nada forçado dá certo. Nada forçado dá certo. Eu não gosto. Quando eu vou falar alguma coisa para a pessoa, olha, é isso, é aquilo, mas eu não faço. Não, você tem que fazer, você é obrigado a fazer. Eu não faço isso, porque nada forçado dá certo. Não force, porque essa palavra é para você que é líder, você é um líder. Na sua célula não adianta você, olha, você tem que fazer assim, você tem que fazer assado, se você não fizer, não. Agora, aqueles homens, eles sabiam o que tinha acontecido com eles. E Davi ele não bebeu, porém ele ofereceu ao Senhor. Essa atitude revelou algumas características de Davi. Por exemplo, ele foi humilde, ele teve domínio próprio, amém? É uma coisa que o líder precisa ter. Você já pensou um líder que ele não tem domínio próprio, chega na célula, o irmão trouxe aquele bolo suculento, e ele está com fome, só tem aquele bolo,
Ele foi o primeiro, o líder é o primeiro a comer, meu irmão. Domínio próprio. Eu não aguento, quando eu vejo açúcar eu quero comer. Parece um formigão, camarada. Tem que ter domínio próprio. Tem que ter domínio próprio. E você, como líder, precisa entender essas coisas. Domínio próprio. Estou usando aqui um exemplo, mas é a realidade. Espírito de justiça. Ele falou, peraí, esses homens arriscaram a vida por minha causa. Eu não sou digno de pegar e beber essa água, porque é o sangue deles. E uma grandeza de coração. Então, estas 4 características, humildade, domínio próprio, espírito de justiça e grandeza de coração, fizeram de Davi um homem segundo o coração de Deus. E aqueles homens que estavam com eles também mostraram-se homens leais, homens que, quando eles observavam o líder deles, e a atitude do líder deles faziam eles agir. Às vezes, querido, você não precisa ser mandado para fazer uma coisa, é só você observar. O ar aqui está quente, você está aqui sentado, sentiu, está quente? Liga, observa o ambiente onde você está. Caiu um papel, uma bala no chão, uma coisa ou outra, alguma criança jogou, não vai falar para o pai, seu filho, aqui seu filho da bazena aqui, o porco do seu filho. Não, querido, vai lá, limpa, pega, pega, não é necessário, você observa. Um bom líder é aquele que observa o que está acontecendo à volta dele, e eu quero, dentro dessa palavra, eu quero falar de uma ministração que eu ouvi uma vez do pastor Eibe, justamente sobre isso, dando ênfase a essa ministração, sobre os 5 níveis de submissão, que é do pastor Eibe, não é minha palavra. Mas diante disso, eu peguei esse texto, eu coloquei esse texto e eu quero falar sobre esses níveis, os 5 níveis de submissão. O primeiro nível, que nós falamos aqui, obviamente, é que nada forçado dá certo. Nós precisamos entender, a primeira coisa que nós precisamos entender. Então, um dos maiores segredos para as pessoas experimentarem, presta atenção nisso daqui, um dos maiores segredos para as pessoas experimentarem o melhor de Deus, esses homens, lembre-se deles, eram homens endividados, amargurados de espírito, homens que ninguém queria saber. Por que eles estavam escondidos na caverna? Ninguém queria saber deles. Eram homens deixados de lado, que a sociedade não queria. Mas se você quer experimentar o melhor de Deus, é melhor você aprender a submissão às autoridades espirituais. E esses princípios, querido, você também como líder, ele não deve ser imposto. Olha, você é meu líder, eu sou teu líder, você é obrigado a obedecer. Não, não é obrigado. Nada forçado dá certo, nada forçado dá certo. Mas eu quero dizer para você que esse é um segredo para quem quer ter vitória, aprender a se submeter voluntariamente. Não é você chegar aqui e falar, olha, você agora está debaixo da minha autoridade. Você chegar lá na sua célula, não, agora eu sou líder aqui e vocês vão ter que obedecer. Não, esqueça isso, querido, isso não funciona. Ou você entende isso, ou você abandona o reino de Deus. Por quê? Você sempre vai estar debaixo de autoridade. Eu estou debaixo de autoridade. Você está debaixo de autoridade. Todos nós estamos debaixo de autoridade. Então, uma coisa que nós precisamos entender, o primeiro nível de obediência é uma obediência completa. Abra sua Bíblia lá em Hebreus 13. Versículo de número 17, não é uma obediência parcial, mas uma obediência completa para quem quer desfrutar do melhor de Deus. Hebreus capítulo de número 13, o versículo de número 7, olha só o que diz esse texto: lembrai dos vossos guias, os quais vos falaram da palavra de Deus, e atentando para o êxito da sua carreira, imitai-lhes a
fé. O que isso quer dizer, querido? Perdão, é 13:17, perdão, estou lendo aqui errado. 13:17, diz assim: obedecei a vossos guias, sendo-lhes submissos, porque velam por vossas almas, como quem há de prestar conta delas, para que o façam com alegria, e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Deixa eu explicar um pouco a respeito desse versículo. Como é que o seu líder precisa te ver? Ele precisa te ver como alguém que dá alegria para ele. Deus, ele precisa olhar para mim e ver como alguém que dá alegria para ele. Quando você olha para a história de Jó, o que Deus fala para Satanás? Observaste o meu servo Jó? Deus tinha alegria de apresentar Jó. Então, se você, aqui é algo muito sério, obedecei a vós guias, sendo submissos, porque velam por vossas almas como quem há de prestar conta delas. Ou seja, o líder, ele vai ter que prestar conta das almas que estão abaixo dele. E você tem que ser aquela pessoa que o seu líder, quando olha para você, fulano de tal, rapaz, que cara abençoado, prestativo, uma pessoa estudiosa, lê a Bíblia, ora, vai lá de manhã, está orando, uma pessoa que busca, uma pessoa que eu tenho visto, eu tenho olhado para ele, tenho visto o brilho de Cristo na vida dele, isso dá alegria, isso é bom diante de Deus. Agora quando, e fulano de tal, rapaz, olha, fulano de tal tem me trazido tanta tristeza, olha, eu não tenho tido alegria, claro que eu não vou falar um negócio desse, mas a gente, no nosso interior, diante de Deus, quando chega lá diante de Deus, você fica chorando, fala: Senhor, olha só, Senhor, fulano, manda fogo nele. Eu estou brincando. Você dá vontade, não dá? Agora vamos fazer isso. Mas, querido, tem pessoas que entristecem o nosso coração. As atitudes dela faz com que você olhe e fale: meu Deus, não é possível que essa pessoa, eu tenho ensinado, eu tenho orado, eu tenho ensinado, e essa pessoa não tem absorvido aquilo que eu tenho falado. Você que é líder, discipulador, fala sério, é frustrante. Querido, quando nós entramos na visão do MDA, logo no começo nós tivemos algumas decepções, e eu tive algumas decepções com os discípulos, muito sérias. Ensinava, o camarada fez tudo errado. Eu falei: Senhor, eu não acredito, Senhor, o que eu estou fazendo de errado? Senhor, o que eu, como discipulador, aonde eu estou errando? Qual é o meu erro, Senhor? Aí o Senhor começou a me mostrar algumas coisas. Olha só, Judas, quem foi o discipulador dele? Jesus. Adão, quem foi o discipulador dele? Deus. Eu fiquei em paz, falei: amém, Senhor, então estou no lucro, né? Pelo menos o cara não me traiu, nem foi lá, se enforcou, e ainda não saiu do paraíso, ainda continua, está na outra igreja, mas continua na igreja, glória a Deus, né? Então, querido, eu comecei a entrar em parafuso, eu falei: meu Deus, então isso aqui é algo muito sério. O líder, você que é líder, você um dia vai ter que prestar conta daquela pessoa da sua célula. Agora, hoje, eu sei que muitos aqui até entristeceram por estar falando isso, mas hoje, se você for prestar conta das pessoas que estão lá sobre a sua liderança, essas pessoas têm trazido alegria para você ou têm entristecido o teu coração? Se elas têm entristecido o teu coração, não faça isso com o teu líder. Pelo menos você não faça isso com o teu líder. Procure, não é dar presente, querido, não é dar presente, eu vou dar um presente para o meu líder, não, cresça espiritualmente, busque você, o maior presente que você pode dar para o seu líder, é você ser uma pessoa que ora, que lê, que estuda, que o líder vê e fala: meu Deus, olha, está valendo a pena eu levantar de madrugada, orar por essa bênção aí, está valendo a pena. Agora, aqui está dizendo, entenda isso, que para que façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Pense nisso.
Quando você for fazer alguma coisa, será que o meu líder vai se alegrar comigo? Será que o meu líder, quando ele estiver orando lá, será que ele vai pedir que venha um raio na minha cabeça? Ou ele vai pedir que eu seja abençoado? Pense nisso. É difícil? É. Mas nós precisamos pensar. Então, se você quer viver o melhor de Deus, se você quer experimentar, aprenda que a obediência ela deve ser completa. Então nós devemos desejar que os nossos líderes tenham prazer em nós. Eu vejo a minha esposa, eu observo muito ela, né? Ela fala, nossa, tem algumas pessoas, ela fala de boca cheia, fala, meu Deus, que fulano abençoado. Hoje nós estávamos discutindo, né? A Neuci estava junto conosco, nós estávamos discutindo sobre uma pessoa, a Neuci até riu, falou, nossa, é verdade, essa pessoa tem sido uma bênção, como eu gosto, como eu queria que todos fossem igual a ele. Falei, eita Jesus amado, glória a Deus. Então, querido, o líder ele precisa encontrar, se você está trazendo alegria para o seu líder, meus parabéns, continue, não pare. Então aqueles homens, lembre-se disso, eles homens endividados, amargurados de espírito, e lá em Provérbios, capítulo de número 21, vamos dar uma olhada, Provérbios 21, o primeiro versículo, Provérbios 21, versículo de número 1, diz assim, como corrente de águas é o coração do rei na mão do Senhor, e ele o inclina para onde quer. O que isso quer dizer? O coração do teu líder está nas mãos de Deus. Você precisa entender. E eu percebo que muitas pessoas, elas pensam, não, e o meu líder? Não, meu líder não pode. E se ele estiver fazendo errado? É problema de Deus, não é seu. E assim também na célula. É o problema, se o teu líder estiver fazendo errado, ele vai acertar com Deus. Saiba que a palavra de Deus, ela diz que haverá muito mais rigor. Já falei aqui, eu brinquei, com o julgamento ele começa pela casa de Deus. Por quem que vai começar o julgamento? Quem? Quem é a primeira pessoa a ser julgada aqui? Pastor. Entendeu? Se eu não tiver temor, meu filho, já acabou tudo ali o negócio, já deu zebra. Então nós precisamos entender isso. Na sua célula, a primeira pessoa a ser julgada vai ser você, líder. Na sua casa, é você, maridão, primeira pessoa que Deus, fulano, vem cá, vamos resolver aqui. Então o coração do teu líder, ele está na mão de Deus, e você precisa entender, Deus, ele é líder sobre você, ele é líder sobre o seu líder, e ele conduzirá o coração do seu líder, e este o abençoará à medida da sua obediência. O coração do seu líder é controlado pelo Senhor, entenda isso. Se a sua dependência não estiver em homens, mas em Deus, ele não vai deixar o seu líder errar com você. Sabe o que muitas vezes acontece? Um erro? Porque sua confiança não está em Deus, sua confiança está no homem. Então, se a tua confiança estiver em Deus, Deus, ele é aquele que guarda, ele não vai deixar você ser envergonhado. Confia em Deus, se submeta. Então, o primeiro nível, obediência completa, sem objeção. Segundo nível, boa atitude. O que é isso, uma boa atitude? Uma boa atitude provém de uma pessoa sincera, de coração, que procura obedecer alegremente. Então nós vemos que Felipe, ele se tornou-se um grande evangelista, mas primeiramente ele foi um bom diácono. Estevão foi grandemente usado, mas primeiramente ele também foi um bom diácono. Pedro, ele foi um grande homem de Deus, mas ele servia Jesus. Ele era como um diácono de Jesus. E Paulo, ele se tornou um grande apóstolo? Sim ou não? Quem acha que Paulo se tornou um grande apóstolo? Levanta a mão, quem acha que Paulo... Sim, mas sabe o que Paulo fazia? Servia a Barnabé. Paulo servia a Barnabé. Então, como tem sido a sua resposta ao chamado pelo serviço? Como é aquilo que Deus tem te chamado você? Como é que tem sido sua resposta? Vamos dar uma olhada? Filipenses 2, versículo de número 14. Olha só o que diz esse texto aqui, Filipenses, capítulo de número 2, o versículo de número 14. Filipenses 2, verso 14, diz assim:
fazei todas as coisas com murmuração e contendas. É isso que está escrito aqui? Como é que é? Vamos ler de novo. Fazei todas as coisas com murmuração e contendas. Não. Fazei todas as coisas sem murmurações e nem contendas. Ai, já vai eu de novo, irmão. Já tem que ir para a célula, tem que ir, não sei. Irmão, é para você fazer a Bíblia, não é o pastor. Entenda, isso aqui, não fique bravo comigo, não. Se você fique bravo com Deus, só Deus, o Senhor escreveu isso aqui, não foi o pastor Ataíde. Não existe Bíblia segundo o pastor Ataíde, existe a Bíblia segundo o Espírito Santo. Então não fique bravo comigo. Às vezes tem pessoas que eu não vou mais na igreja. O pastor falou coisa lá que eu não gostei, mas peraí, o que eu falei? Eu falei do cabelo da Vera? Não falei do cabelo da Vera, eu falei daquilo que está escrito na Bíblia. Que é para você fazer agora. Se você está murmurando e se você está contendendo, não é comigo, meu querido, é você e Deus, é Deus que está falando com você. Teve que pessoas que já, assim, já aconteceu comigo, esses dias atrás aconteceu com a Daiane, tem uma pessoa que a Daiane pregou aqui no culto das mulheres, a outra falou, não vou mais no culto, porque alguém contou minha vida para ela. Eu não vou mais na igreja, alguém contou minha vida do pastor. Eu falei, eu não estou sabendo nada. Eu não estou sabendo de nada, mas tem pessoas que dizem isso. Então, não fique bravo comigo, é a Bíblia que está dizendo. Então, tenha uma boa atitude, sirva de coração. Olha só o que diz aqui o versículo de número 15. Para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filho de Deus, imaculados no meio de uma geração corrupta e perversa, entre a qual resplandeceis como luzeiros do mundo. Então, no meio dessa geração, você tem que se tornar luz. Será que quando as pessoas elas olham para você, ela vê a luz de Cristo? Ou ela vê alguém que contende, alguém que murmura? Não é eu que estou dizendo isso, querido, me perdoe. Se você está se sentindo ofendido, me perdoe, não é eu, é a Bíblia. Eu não estou falando aqui da palavra minha, Ataíde. Olha, eu acho que você não pode murmurar. Eu acho que você não pode contender. Eu acho que você precisa ser uma pessoa imaculada, ou seja, sem mancha. Eu não estou, é a Bíblia que está dizendo isso para você. É a Bíblia que está dizendo isso para mim. Não é só você, é para mim. Antes da palavra falar com você, ela está falou primeiro comigo. Agora, o terceiro nível, que eu vejo que isso aqui, querido, nós precisamos mudar nessa igreja. Esse terceiro nível nós precisamos mudar aqui. Qual é o terceiro nível? Transparência total. Transparência total. Eu percebo que tem algumas pessoas que elas falam para o irmão, eu não sei, eu não concordo com tal coisa, mas não vem falar com a gente. Pastor, senta aqui, pastor, não concordo com isso, pastor. É interessante que você vê aqueles homens, Davi respirou, Davi suspirou, falou, se eu pudesse, ele falou, está louco, rapaz, eu vou lá tirar água do poço, lá para você beber, eu vou lá, olha só a guerra que está lá, eu vou sair lá fora, vou colocar minha vida em risco, não vou fazer isso não. Foi isso que eles falaram? Ficaram quietos, saíram na presença do rei, romperam o arraial dos filisteus, onde havia uma guerra, foram lá, tiraram a água do poço, passaram, e o problema não era só ir. E naquela época não tinha avião, não, para ir por cima, né? Tinha que ir por baixo mesmo. O metrô por baixo da terra, não tinha. Eles passaram, romperam lá, né, o arraial dos filisteus, trouxeram a água para o rei. Então, eles poderiam dizer assim, não vou fazer isso, mas eles não falaram. Então, sabe o que acontece com as pessoas? A transparência, querida, ela é imprescindível para nós fundamentarmos um bom relacionamento. Sabe qual é o maior problema que as pessoas não conseguem ter um bom relacionamento? Elas não são transparentes. A minha esposa, eu tenho um bom relacionamento com a minha esposa, mas pergunta para ela qual foi o dia que ela pegou uma mentira minha. Pegou, nunca teve. Eu tenho um relacionamento bom, pergunta para ela se ela briga comigo, contente comigo, porque eu escondo alguma coisa dela. Não, eu não escondo, né? Eu não escondo. Esses dias atrás ligaram
né, do Santander, falou, o senhor tem uma dívida aqui, num cheque especial. Ela falou, cheque especial? Que cheque especial que você tem? Eu nunca tive nem cheque especial, e é do Banespa ainda, mas gente, piorou. Eu não sei o que é, eu preciso lá ver, mas não é dívida, eu nunca tive. Em 2016 eu estava trabalhando, mas nem conta tinha no banco, não sei onde é que surgiu isso aí. E uma das coisas, querido, eu sempre sou, agora se você começa a esconder, se você começa a, sabe, até não dá para falar, por quê? Qual é a fundamentação para você ter um bom relacionamento com o seu líder, com o seu discipulador? Seja transparente. Abra para ele, fala para ele, ô líder, senta aqui, ô discipulador, vamos falar. Tem pessoas que você chega nela, fulano, está acontecendo isso. Não, está não, pastor, está não. Aí você está vendo, o Espírito Santo está revelando para a gente as coisas. Você está pensando que, querido, estenda uma coisa, preste atenção, você que é líder, você que é crente, você que é servo de Deus, não existe nada oculto, entenda isso, não existe. Você pode não, o Espírito Santo não vai falar, é A, B, C, X, Y, Z, não fala assim, mas Deus ele fala para nós, fulano está com problema. Pode investigar que fulano está com problema, o Espírito Santo fala para nós. Aí o Espírito Santo não expõe a pessoa, mas ele pode dar uma cavocadinha mais um pouquinho, né, irmã? Dá uma cavocadinha mais um pouquinho, vai mais fundo, aí a pessoa chega uma hora, conta, e se ela não conta, aparece. Se ela não conta, a gente pega. Uma hora ou outra a gente não tem essa. Então entenda uma coisa, não é melhor você abrir, ser curado, deixar o Espírito Santo curar você, do que você começar a brigar, eu não vou falar nada, uma das maiores desculpas é uma desculpa ruim, não é desculpa boa. Eu não falei com o meu líder porque ele não me dá abertura. Querido, como é que não dá abertura, né? A gente tem falado aqui, seja transparente. Ele não vai me entender. Querido, pecado, não tem que entender pecado. Eu sei que às vezes você não quer falar, mas entenda uma coisa. Tem pessoas que elas ainda, enquanto nós estivermos nessa terra, nós precisamos entender que o pecado, ele nos cerca, ele nos assedia. O pecado, ele tenta te roubar, ele tenta te levar. Se você for querer lutar sozinho, você vai cair, entenda isso. Então, por que você vai perder tudo o que Deus já te deu? Olhe para trás. Não olhe, eu não tenho feito nada, eu não sei. Não, você tem feito, você já venceu. Você está na igreja, você é servo de Deus, você é batizado. Você toma a Santa Ceia, você confessou Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Agora, a tentação, ela vai vir, mas você precisa de alguém para te ajudar, você precisa de alguém para te levantar. Então, a transparência, ela é total, ela precisa ser uma transparência total. E muitos dizem assim, eu não falo porque ele pensa diferente de mim. Se ele está pensando diferente de você, é porque já alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Às vezes tem pessoas que ela dizem assim, eu não falo porque ele sempre encontra erro em tudo. Mas espera aí, a coisa está errada ou está certa? Se tiver certa, amém, vai orar, vai falar, Deus, fala com o meu líder, fala com o meu discipulador. Então tem pessoas que elas olham para cá e o nível de transparência, ela não acha que é importante, é importantíssimo. Se você quer ter um bom relacionamento com a sua esposa, seja transparente com ela. E esposa, se você quiser ter um bom relacionamento com o seu marido, seja transparente com ele. Filho, seja transparente com o seu pai. Seja transparente, não fale, não fique, porque o diabo quer que você mantenha as coisas no escuro, porque é lá no escuro que ele vai te destruir. Você precisa, o Senhor, quando você olha lá no Evangelho de Lucas, o Senhor não mandou os discípulos saírem sozinhos, ele mandou de 2 em 2. Porque a palavra do Senhor diz que é melhor ser 2 do que ser 1. Se um cair, o outro levanta. Você está enfrentando tentação, confessa, fala, olha, meu Deus, estou passando por isso. Fale, chame para o seu discipulador. Se você não aguenta, não consegue, eu vou te dar uma abertura, querido. Não lute sozinho contra o pecado. Se você é meu discípulo, está passando por luta, não quer me procurar,
Né? Vai lá, pode procurar o pastor Eduardo, liga para ele, pastor, olha, eu tenho vergonha de confessar para o meu pastor, mas eu quero falar com o senhor. Liga para ele, entendeu? Mas não caia, não deixe Satanás te roubar. Se eu não posso te ajudar, busque ajuda, não lute sozinho. Meu discipulador, chega, se você tem um outro discipulador, não quer falar com ele, chame, chegue na gente, fala, chega e fala, pastor, olha, eu estou passando por isso, mas não lute sozinho, porque o diabo vai te destruir. Então, tenha uma transparência, seja transparente, não minta, não esconda, porque se você continuar assim, você vai cair. E o tombo, querido, é feio. O tombo é feio. Tome cuidado. Um quarto nível, lealdade absoluta. O que significa deslealdade? Ausência, desrespeito a princípios e às regras estabelecidas. Antes nós pensávamos que leal era aquele que chegava no horário. 8 horas, em ponto eu estou ali. Esse é leal, não é. Às vezes a pessoa ela veio, mas ela veio com o coração duro. A gente fala, não ouve nada. Às vezes ela vai para o discipulado já amargurada. Não vou falar nada. Vou chegar lá, sentar, terminou, vou embora, acabou, não quero falar nada, acabou. Você vai continuar, querido, sendo desleal. Então nós podemos viver os 3 níveis anteriores e ainda ser desleal com o nosso líder. Isso é algo muito sério. Você pode, ter uma obediência total. Você pode ter uma boa atitude, você pode ser transparente, mas você pode não ser leal. Eu não gosto, não penso assim. Então, quando a lealdade ela é absoluta, ninguém fica sabendo o que você pensa diferente. Você chega no seu líder e fala, eu penso diferente. Agora, tem pessoas que ela fala assim, eu não penso igual ele, não. Eu penso de outra forma. A minha forma de pensar é diferente, eu não penso assim, não. Eu não acho que o líder deve pensar assim. Eu penso, ele conta para todo mundo, menos para quem realmente poderia ajudar ele. E aí, depois, quando chega no ouvido, fofoca. Tem fofoqueiro nessa igreja. Eu não aguento a fofoca, querido. Por que você não falou? Por que você não chegou lá e falou, líder? Líder, tem um negócio aí que eu não estou legal. Então, se você é uma pessoa leal, você chega no seu líder e você fala. Então, quando a lealdade é absoluta, ninguém fica sabendo que você pensa diferente, a não ser o seu próprio líder. Se seu líder não sabe, não há nenhuma necessidade de outra pessoa saber. Oi, amor? Pode vir. Então, se o seu líder sabe daquilo que está acontecendo, não tem a necessidade de outra pessoa saber. Você não precisa contar, você já contou para o seu líder. Por que a outra pessoa vai saber se o seu líder já sabe? Você não precisa ficar comentando. Tem pessoas que elas ficam comentando, e aquilo vai só fomentando. A paz, pessoal. Eu quero só falar o que Deus colocou no meu coração esses dias, que eu já até pratiquei num dos meus discipulados. E eu falei, eu gostaria de fazer isso com todos os líderes. Foi algo que o Espírito Santo me deu, colocou no meu coração. Me veio assim, de entregar uma folha em branco para cada líder e escrever assim, eu não concordo. E aí a pessoa listar o que ela não concorda. O Senhor ele diz na palavra, lá no livro de Isaías, que é para a gente chamar... o Senhor ele dá para nós essa liberdade, mais ou menos assim, vem aqui falar comigo que você não concorda. Lá no livro de Isaías o Senhor fala isso. Então, dá uma folha em branco para cada líder, eu acho que até que vou fazer isso, e colocar assim, escreve aí embaixo tudo o que você não concorda. E nós vamos discutir, à luz da palavra, nós vamos ver se nós estamos errados, se é você que está errado. Então, nós vamos discutir isso à luz da palavra. Aí a gente vai chegar num consenso. Se você me convencer de que você está certo, então eu vou mudar minha maneira de pensar. Ou então você tem que mudar a tua, porque só tem uma verdade. Não tem duas verdades. Eu não tenho a minha verdade e você a sua. A verdade é a palavra de Deus.
A partir daí, se você teve essa oportunidade e você não escreveu, e você disse, não, está tudo bem, não tem nenhum problema, e você sai por aí falando para quem quer que seja, isso é deslealdade. E isso é pecado de rebelião. Assim, definido. Amém? Uma das coisas, querido, que é muito sério, isso é algo muito sério, irmãos. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem tido uma preocupação muito grande no meu espírito. Tem pessoas que elas não são transparentes, elas ocultam as coisas da gente, vai falar para outra pessoa. Aí, você sabe o que acontece quando você vai falar para a pessoa, que você pensa diferente? Aí começa aqueles comentários. A pessoa começa a fazer comentários, olha, fulano pensa diferente. E aí sabe o que você faz? Você abre portas para comentários maliciosos, e a sua integridade começa a ser colocada em dúvida, a sua integridade, não é a do seu líder, a sua. Porque, eu vou ser bem sincero para você, se eu sei que uma pessoa, alguém chega em mim e fala mal de outra pessoa, rapaz, do mesmo jeito que a hora que eu virar as costas, ela vai falar mal de mim. Eu estou fora. Eu estou fora disso. Então entenda isso. Se você começa, você está destruindo a sua própria integridade. Falar com a pessoa errada sobre a sua opinião. A maneira de expressar quando o líder está presente é uma, e quando está ausente é outra. Olha só o que diz Filipenses 2:12. Abra a sua Bíblia aí, Filipenses 2:12. Olha só que coisa interessante esse texto. De sorte, meus amados, do modo como sempre obedecestes, não como na minha presença somente, mas muito mais agora, na minha ausência, efetuai a vossa salvação com temor e tremor. Olha só que você deve efetuar, olha a seriedade disso. Quando você começa a falar mal de alguém, quando você começa a falar mal do teu líder, você começa a colocar em risco a sua própria salvação, entenda isso. A sua própria salvação, isso é algo muito sério. Eu estou falando isso com vocês com temor, com tremor, porque aqui está dizendo, olha, se você fizer isso, se comportar bem, não somente na minha presença, mas muito mais na minha ausência, ele diz assim, efetuai a vossa salvação com temor e tremor. O que significa? Que se você não obedecer, não somente na ausência, você começa a colocar em risco a tua própria salvação. E qual é o quinto nível? O quinto nível é escolha pensar igual ao seu líder. Não é fácil. Não é fácil porque todos nós temos as nossas convicções. Mas voltando aqui para Filipenses, capítulo de número 2. Vamos ler o versículo 1 e 2. Diz assim, portanto, se há alguma exortação em Cristo, se alguma consolação de amor, se alguma comunhão do Espírito, se alguns entranháveis afetos e compaixões, completai a minha alegria, para que tenhais o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, pensando a mesma coisa. Andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Não andarão. Que comunhão há entre luz e trevas? Nenhuma. Que comunhão há entre Cristo e maligno? Nenhuma comunhão. Então eu preciso pensar igual ao meu líder. Eu preciso pensar igual a ele. Eu não posso pensar diferente dele. Então a igreja de Atos, ela fazia tudo com unanimidade. Se todos os 4 níveis anteriores forem praticados com maturidade, fica mais fácil a aplicação do 5º nível. Ao ser aplicado este último nível, a igreja atingirá um grau de unidade que trará uma coesão na liderança, possibilitando o desempenho de uma igreja que avança naquilo que Deus tem dado para ela. Se você é transparente com o seu líder, ele conhece a sua opinião, mas decidiu fazer da maneira dele, não desprezando a sua, então é só abrir mão em prol da unidade. Se a opinião do seu líder não contradizer a Bíblia, você pode escolher pensar como ele. Entenda isso. Se o teu líder estiver pensando ao contrário da Bíblia,
Deus te dá liberdade para você sair debaixo dessa liderança. Agora, se o teu líder estiver de acordo com a Bíblia, pense igual a ele. Aqueles homens, eles pensaram exatamente como Davi. Davi, eu quero beber água. Eles romperam o arraial dos filisteus, tiraram a água e falaram, meu líder, está aqui, ó, o seu desejo também é o meu desejo. Davi ofereceu aquela água ao Senhor, como libação ao Senhor. Então, o que nós devemos fazer? Nós devemos andar em comunhão, pensar igual o líder. Eu não concordo, isso que a Cida falou é algo muito sério, querido. Se não houver unidade, se você não pensar igual o líder na sua célula, nós precisamos crescer, precisamos multiplicar, nós precisamos trabalhar. Você já imaginou o marido pensando uma coisa, a mulher pensando em outra? O marido quer ir para a igreja, a mulher quer ir para o carnaval. O que vai acontecer com esse casamento? Vai dar ruim, não vai? Eu já vi o marido ser palmeirense, não é o deles não, tá? E a mulher ser São Paulina, e o Palmeiras e São Paulo jogar. Sabe o que aconteceu? Os dois brigaram. Então, nós precisamos entender isso, querido. Olha só que coisa interessante. Então, procure agir da mesma maneira e pensar da mesma maneira que o seu líder. Para nós encerrarmos, como promover a unidade? Tiago capítulo 4, versículo de número 1. Vamos lá. Já vou encerrar aqui. Tiago 4, versículo de número 1. Olha só o que diz. De onde vêm as guerras e contendas entre vós? Olha de onde vem. Sabe quando você contende, sabe o que está? Da onde é que vem as contendas? Porventura não vem disto, dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam. Então, de onde vêm as guerras? Onde é que você contende com a pessoa? Se andarmos na luz, como Ele na luz está, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Esposa, mulher, se você está tendo contenda dentro da sua casa com o seu marido, olhe, o que está acontecendo? Quem é que está andando na luz e quem é que está andando nas trevas? Porque se você andar na luz, como na luz o teu marido está, ou se você andar na luz, como a sua esposa está, vocês vão ter comunhão. Dentro da minha casa não tem briga. Tem hora que ela fala, o café não está bom, e eu falo, é verdade, não está. Né? Mas eu não faça disso. Né? Nós precisamos entender, precisa haver concordância. Efésios capítulo de número 2, versículo de número 3, rapidamente. Já estamos encerrando aqui, que o horário já explodiu, né? Efésios capítulo de número 2, versículo de número 3, para nós encerrarmos. Entre os quais todos nós antes andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Sabe o que isso quer dizer? Querido, isso quer dizer que pegue o teu resultado quando você andava pelos teus pensamentos. Qual foi o resultado que você teve? Eu só tive prejuízo. Quando eu andava por aquilo que eu achava, por aquilo que eu pensava, só tive prejuízo. Só dei com a porta na cara, só com os burros na água. Perdi tudo, quase perdi minha vida. E olha só, lá fora o mundo anda ainda dessa maneira, mas dentro da igreja nós não podemos mais andar assim. Ou nós caminhamos em unidade para o crescimento, para o progresso do reino de Deus, ou nós não vamos ser diferentes das pessoas lá fora. Ou eu penso igual ao meu líder, ou eu não penso igual ao meu líder. Não tem meio termo. Ou eu sou leal, ou eu sou desleal. Ou eu tenho uma boa vontade, ou eu não tenho. Ou eu sou transparente, ou eu não sou. Não existe meia transparência. Às vezes eu chego para algumas pessoas, eu falo assim, fulano, está acontecendo isso? A pessoa, não. Depois aparece. Porque não era melhor a pessoa ter falado? Ela ia ser tratada, ela ia ser cuidada, e a gente ia resolver o problema. Agora tem pessoas que você chega nela e fala, e aí fulano? Não. Querido, entenda uma coisa,
Eu vou ser bem sincero para vocês, eu parei, eu não ando mais pelos meus pensamentos. Eu não ando mais. Você sabe o que eu faço quando eu tenho dúvida de alguma coisa? Eu ligo para o meu discipulador, pastor Eduardo, olha, está acontecendo isso aí, o que o senhor me orienta? Eu não ando mais, eu não faço mais as coisas por mim. Quando chega alguma questão da igreja, eu chego nele e falo, pastor, olha, isso, o que o senhor acha? O que o senhor acha? E ele me orienta, eu não ando mais. Eu vou buscar a voz do Senhor, vou buscar a vontade do Senhor. Nós precisamos fazer isso. Então, querido, decida andar hoje debaixo da bênção de Deus. Pare de andar pelos seus pensamentos. Pare de andar pelo desejo da tua carne. O mundo aí fora faz isso. Nós temos que ser diferente. Não adianta você estar dentro da igreja querendo fazer o que está lá fora do mundo. Não adianta você estar dentro da igreja e ainda continuar com as suas opiniões e convicções. Eu acho que tem que ser assim. Se não for assim, não vai ser porque você está andando em desacordo com Cristo. Nós somos um corpo. Se nós nos unirmos, nós vamos vencer a batalha. Esses homens, eles se tornaram, depois você leia lá os valentes de Davi, você vai ver a realização desses homens. Davi se tornou rei. E estes homens foram juntos, se tornaram generais, homens honrados, homens valentes. Por quê? Decidiram pensar igual ao seu líder, decidiram ser transparentes com o seu líder, decidiram fazer a mesma coisa que o seu líder fazia, e decidiram que aquela batalha, a batalha do líder, era a batalha deles. Então, hoje, eu deixo essa palavra para você, como sair da caverna da adversidade. Tem pessoas que estão vivendo na adversidade e ela não aprende. Enquanto você não aprender, você não vai sair desse deserto, querido, entenda isso. Quando eu aprendi, eu saí do deserto. Quando eu falei, Senhor, eu não quero mais, eu saí do deserto. Pode vir, irmão. Quantas vezes eu lutei com Deus, mas teve um dia que eu precisei tomar uma decisão. Essa palavra que eu estou trazendo aqui para vocês, não é porque eu achei que ela era bonitinha, não. É porque eu vivi isso. E nós precisamos decidir. Seja uma pessoa diferente. Saia da caverna da adversidade, através desses 5 níveis de obediência. 5 níveis de submissão. E você vai ver que Deus vai mudar a tua história. Amém? Deus te abençoe. Aplauda ao Senhor.